Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Café La Constitucionalidad. Bueno, en esta oportunidad con Yael Sanera, que es una colega y una amiga de Brasil, a quien, bueno, hoy vamos a compartir una situación y mejor dicho, un tema que, bueno, nos atrae, que ha sido parte de nuestras conversaciones, que tiene que ver con el lenguaje, el discurso y principalmente bueno, estos nuevos derechos que surgen en tiempos de pandemia. Jael, bem-vinda a nosso Café à Constitucionalidade. Para mim é um prazer contar com você e, bom, dou a palavra para que você possa fazer uma breve apresentação e bem-vinda. Obrigada. Cumprimentar todas e todos, né? Dizer que para mim é um prazer estar tomando café contigo hoje, Damião. Sobretudo para falar sobre esse tema que a mim encanta bastante e interessa muito, que é a relação entre linguagem, discurso e o que a gente pode chamar de novos direitos em tempos pandêmicos ou em tempos de pandemia. O meu interesse por esse tema, exatamente por essa temática, né, que junta linguagem, direito e discurso, diz diretamente da minha trajetória de pesquisa na interface entre a linguagem e o direito. Já tem um tempo que eu estudo a relação entre a linguagem e o direito propriamente, foi meu objeto de pesquisa de mestrado e de doutorado em linguística, e também objeto do meu mestrado em direito e do que eu tenho estudado recentemente no doutorado, nas disciplinas que eu tenho feito buscando aceder a uma condição de doutorando em direito na Universidade de Buenos Aires, né? Então, juntar direito, linguagem e pensar o discurso nisso tudo é super interessante, por isso, então, Damião, te agradeço aí a oportunidade, né? Quando a gente fala desses três temas, né, dessas três palavras, linguagem, discurso e novos direitos em tempos de pandemia ou em tempos pandêmicos, eu acho que um convite para quem se interessa por isso é justamente um convite a pensar o que se entende por linguagem, o que se entende por discurso e o que se entende por novos direitos, né? Então, acho que conversar sobre esse tema imediatamente nos leva à necessidade de nos perguntarmos o que é linguagem, o que é discurso e o que são novos direitos. Então, primeiramente, assim, a bem da verdade, quando a gente está falando dessas três palavras, dessas três expressões, a gente deve colocá-las entre aspas, porque o que eu concebo como linguagem não necessariamente é o que se concebe como linguagem, assim o discurso e assim os novos direitos, né? Vou começar falando do direito, muito rapidamente, só mais para convidar mesmo as pessoas a se integrarem a nós e terem... Tenemos un público muy multidisciplinario, así que no está mal bien abordar lo que es el tema del derecho, bien, lo que es el tema, obviamente, del lenguaje, lo del discurso y, obviamente, lo que son estos nuevos derechos en cuanto a lo que hace a esta situación muy puntual y muy particular que esperemos no solamente termine pronto, sino que después sea una anécdota, ¿no? Para contar a nuestros hijos e hijas. Exato. Então, falando exatamente desses novos direitos que eu quero já desde sempre colocar entre aspas, né? É interessante pensar que esses tempos pandêmicos estão, na verdade, flagrando ou mostrando a insuficiência dos aparelhos estatais em garantirem direitos que historicamente já existem, né? Então, tem se falado muito atualmente, por causa da pandemia, da necessidade de fortalecer o direito à saúde, por exemplo, o direito à informação e o direito à internet como meio de acesso à informação. E, a bem da verdade, a gente precisa pensar que esses direitos que a gente tem chamado de novos, em razão da pandemia,
são direitos que historicamente já existem há bastante tempo, né? Então, a gente já poderia falar de exclusão digital, por exemplo, antes da pandemia. O que os tempos pandêmicos fazem, a bem da verdade, é flagrarem as desigualdades que fazem com que determinadas parcelas da população não tenham acesso a direitos que historicamente já existiam. Então, esse é um primeiro ponto de reflexão que eu acho interessante de nós abordarmos, né? E aí pensar justamente, né, como que esses novos direitos, essa expressão novos direitos e os novos direitos em si significam diferentemente para cada pessoa, para as pessoas que estão em situação de comunicação, que estão, enfim, se comunicando, né? Então, os direitos e as expectativas de direitos são diferentes a depender, inclusive, de posições políticas e ideológicas que as pessoas ocupam, ou que as pessoas que estão empregando aquelas expressões ocupam. Com isso, eu quero dizer, então, que quando a gente está falando de discurso e de linguagem, a gente está falando, na verdade, de efeitos de sentido. Então, quando determinado grupo de pessoas exige o direito a não tomar vacina, os sentidos que se atribuem à vacina para aquele conjunto de pessoas é diferente dos sentidos de vacina atribuídos por outro grupo de pessoas. Isso nos ajuda a pensar, a deixar opaco, a tirar a transparência da linguagem. Se compreende. O que significa que vacina, os sentidos de vacina, os sentidos de saúde, os sentidos de acesso à internet, os sentidos de inclusão digital, os sentidos sobre as palavras que emergem, que se produzem em tempos de pandemia, não são os mesmos para todas as pessoas, para todos os sujeitos inscritos na linguagem e inscritos no discurso. Então, pensar isso, pelo menos ao meu ver, é super interessante para a gente justamente suspender o que se entende por linguagem, o que se entende por novos direitos e o que se entende por discurso propriamente, né? Isso tudo, assim, pensando numa perspectiva da minha que me faz refletir sobre o quanto que isso que a gente tem chamado de tempos pandêmicos tem nos feito criar ainda mais expectativa em relação à tutela do Estado e à tutela do direito. Então, tem uma expectativa muito maior respeito do Estado. Isso, exato. Então, eu tenho pensado que justamente, né, como as desigualdades sociais ficaram flagradas pela pandemia, ato contínuo, como se fosse um revés, também se busca, de novo, do Estado e do direito, a proteção, mais proteção ainda, ou mais garantia de diminuição dessas desigualdades e de tutela disso que a gente tem chamado de novos direitos, que a gente pode pensar que, historicamente, são, na verdade, transgeracionais ou transdimensionais. Eles não... A gente não pode, não teria como estancar novos direitos emergentes puramente da pandemia, mas senão flagrados, né? Ou deflagrados, ou a falta de tutela, na verdade, deflagrada pela desigualdade social escancarada aí pelas crises, diferentes crises que a pandemia instalou, além da crise sanitária propriamente dita. Bien, aprovecho para hablar en español porque você compreende espanhol também, fala muito bem também, mas vamos por ejemplo, a partir de lo que tiene que ver con estos nuevos derechos, decir, bueno, ¿qué es esto de los nuevos derechos que se distingue, por ejemplo, de los derechos anteriores? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Argentina, previo a la situación de la pandemia, el presidente de la Nación dictó un decreto de emergencia sanitaria. Bien. Después viene la situación del coronavirus, de la pandemia,
y eso nos lleva a una situación obviamente mucho más grave, de mucha mayor emergencia. Aparecen, como decíamos recién, nuevos reclamos al Estado y por consiguiente nuevos deberes del Estado, o mejor dicho, nuevos derechos que requieren intervención estatal o intervención estatal, bien, por lo cual nuevos reclamos y nuevas garantías, ¿no? O mejor dicho, se requieren garantías para garantizar, valga la redundancia, bien, el ejercicio y la satisfacción de esos derechos. Pero no hablábamos ya no teníamos el derecho a la salud, por ejemplo. Sin embargo, ahora, como vos decías muy bien recién, traducimos vacuna, ¿no? Digo, el derecho a la vacuna. ¿Es un derecho o es un deber? Es un derecho de la persona a decir que sí a la vacuna, es un deber del Estado proveerla. Es un derecho de la persona a decir no a la vacuna, es un deber del Estado obligar a la persona a que se vacune, o es un derecho tan derecho como cualquier otro, pero no es un derecho absoluto, por decirlo de alguna manera. Por consiguiente, la persona puede dejar de lado, puede dimitir de esse ejercicio. ¿Se entiende más ou menos a postura, não? Perfeito. Isso é super interessante esse caráter paradoxal desses novos direitos, né, que colocam ao mesmo tempo que colocam de um lado a liberdade, o paradigma da liberdade do indivíduo, e de outro lado o paradigma da intervenção do Estado nessa liberdade do indivíduo, né? Então isso de novo, né? Eu acho que o modo como se está discutindo a disponibilidade de direitos individuais, como o direito de dispor do próprio corpo, de cuidar da própria saúde, e o modo como isso é tomado como uma pauta coletiva e social, e o modo como o Estado está se comportando na tutela desses direitos que são individuais, mas cuja a não utilização desse direito como um dever propriamente do cidadão de se vacinar, como o que o Estado tem feito em relação a isso, e não só a vacina, ao uso da máscara, por exemplo. Por exemplo, muito mais frequente que não, muito anterior ao assunto da vacina. Muito anterior à vacina. Então, o uso dos equipamentos de proteção individual, que aqui no Brasil a gente chama de EPI, o deslocamento, o distanciamento social, isolamento. Isolamento, se o Estado confinamento, se o Estado poderia criar medidas que proibisse a circulação de pessoas. E aqui no Brasil, não sei como aconteceu na Argentina, mas aqui no Brasil houve conflitos entre o poder executivo e quem ditava a política pública de isolamento social e de distanciamento social, e o Ministério Público, por exemplo, que acho que para aí funciona como uma fiscalia, né? Uhum. Então, e o Ministério Público dizendo: os prefeitos, os governadores não podem impor medidas de isolamento social, porque isso fere justamente os direitos e as liberdades individuais. Então, esses novos direitos, eu acho que não por acaso também, se encontram com um momento da nossa civilização em que se tem falado muito de liberdades individuais, em que se tem privilegiado muito a liberdade e a autonomia do indivíduo. Uhum. Não por acaso, mas porque essa liberdade e essa autonomia do indivíduo são necessárias para a manutenção de um status quo determinado de produção de bens e de manutenção de um modo de produção determinado, né? Então, tem esse caráter paradoxal dos novos direitos, do direito a tomar vacina, do direito a ter equipamentos de proteção individual, do direito e do dever de tomar vacina, do direito e do dever de usar equipamentos de proteção, do direito e do dever de manter as medidas de distanciamento social. Então, eu acho que esse é um caráter próprio desses direitos emergentes em tempos de pandemia. Coloca o indivíduo e o Estado no que a gente chamaria, em bom português, numa sinuca de bico.
Quem é que determina o limite da disponibilidade desse direito? Bem. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí tem, trazendo para a questão da linguagem e do discurso, as posições ideológicas é que vão determinar o sentido desse direito, se ele funciona como um direito ou se ele funciona como um dever do cidadão. Enfim, aí se entrelaçam essas três palavras de que a gente... Aí você tem um ponto muito importante para tentar definir, para tentar solucionar, não hoje, senão para nosso próximo evento, que vamos a fazer um direito compartilhado de assunto de linguagem com discurso e também novos direitos em tempos pandêmicos. Mas eu quero voltar um pouquinho, respeito ao que você falava, a misturar com assunto da linguagem, o assunto do discurso, não? Em quanto ao discurso de medo, não? Discurso da intenção dos médios, das mídias, de deixar as pessoas como com certo medo da situação, com certo medo de se você não tem a vacina, chegam tantos quantidades de vacinas ao país, a demora das vacinas, ou tem somente vacinas provenientes da Índia ou de Rússia, e é um problema, ou a mistura das vacinas pode ser prejudicial para a saúde. Então, tem o que nós falamos aqui, uma cadena nacional, não? Que sempre a informação da mesma coisa. Então, nós também tentamos agora pensar em outra coisa, ver a Copa América do futebol, por exemplo, é uma possibilidade, mas também os médios só falam disso, não? Então, isso também forma parte da pandemia, não? O discurso. O discurso, os sentidos que circulam, né, e que começam a aparecer nessa condição de produção bem específica que é a pandemia. Enquanto tu falavas da minha pensando no discurso do medo, né, no pânico que as mídias, que a imprensa no geral cria, né? Essa sensação de pânico que também vai se relacionar à disposição dos direitos, porque responsabiliza o sujeito. Esse efeito de medo que a imprensa causa, falando sobre a baixa quantidade de vacinas, não informando propriamente, objetivamente dados e tudo mais, mas veiculando um certo sentido de pânico e de medo, isso afeta o sujeito na medida em que o responsabiliza pelo que ele, pelo modo como ele vai dispor, então, desses direitos e desses deveres que a ele são impostos, né? E propriamente em relação ao discurso, em tempos de pandemia, eu não conheço a realidade argentina, mas aqui na realidade brasileira, o que domina, pelo menos em certa esfera jurídica e administrativa, é o negacionismo. É um discurso negacionista que alcança outros aparelhos, que alcança inclusive o aparelho midiático, alcança inclusive a mídia. E é curioso, então, de pensar que esse discurso negacionista combina com aquela posição ideológica de dispor do próprio direito a tomar a vacina. Então, tem uma posição ideológica discursiva. Esse discurso negacionista, ele sustenta uma prática social de dispor do próprio direito de tomar a vacina, de dispor do próprio direito de usar máscara e dispor do próprio direito de se manter isolado, do próprio direito de não ir trabalhar e de preferir ir trabalhar e se expor a diversas condições de contaminação pelo vírus por causa de uma posição ideológica bem marcada por esse negacionismo que é científico e de outras ordens também. Então, com isso eu quero dizer, Damian, que esses discursos que circulam, eles
eles têm a mesma constituição que o que tem de liberal nesse outro discurso aqui pro lado, no direito, de que as pessoas têm liberdade de dispor do próprio corpo, então elas não precisam tomar vacina, então elas não precisam usar máscara. Então eu não posso dizer que na minha casa, o Estado não pode dizer que na minha casa só se reunirão 10 pessoas, porque na minha casa, na nossa sociabilidade liberal, quem manda é o proprietário da casa. O Estado não pode intervir no modo como eu me organizo aqui, se a minha festa tem 10 ou 20 pessoas. O fundamento dessa posição liberal diante das medidas contra a pandemia, contra a propagação do vírus, a gente encontra nesse mesmo negacionismo científico que circula, seja no discurso da imprensa, seja no discurso oficial. E aqui no Brasil aconteceu algo muito curioso também, que o controle de dados sobre a pandemia é feito pela própria imprensa, né? Então, foi feito um consórcio dos veículos de imprensa, que de algum modo substituíram os dados oficiais. Então, assim, no limite, o que acontece é que esse discurso jurídico e o discurso midiático, a gente pode encontrar a mesma constituição, as mesmas posições ideológicas sustentando esses discursos. Por isso que as três coisas estão muito ligadas, né? O que a gente tem concebido como novos direitos, como discurso, e a linguagem aí a ser repensada não como transparente, mas propriamente como opaca, porque responde a essas posições ideológicas das pessoas que estão empregando, né, as palavras e expressões e tudo mais. Não, na Argentina, como nós já hemos falado ontem e outras oportunidades, a situação é muito diferente no Brasil, como no Brasil, porque a ideologia é principalmente paternalista, então a proteção das pessoas tem uma proximidade muito mais a fechar o assunto do Covid nos grupos pequenos. Então, por exemplo, as medidas vai principalmente em apoio ou como seguem os lineamentos da Organização Mundial da Saúde. Então, que tem que ter um apoio científico, por exemplo, em que as agrupações de pessoas têm que ser, por exemplo, em lugares abertos, não mais de 10 pessoas, ou mais de 20 pessoas, ou não mais de 20 pessoas, em outras fases da situação do Covid. A situação da pandemia foi trocando, houve momentos de abertura, houve momentos de encerramento ou de confinamento. Então, foi variando, foi trocando a situação. Hoje temos uma situação importante, desculpe, que queria falar sobre o assunto dos dados oficiais. Na Argentina temos dados oficiais, o que não significa que tem um apoio das pessoas. As pessoas, por exemplo, isso é minha opinião somente, as pessoas não têm um discurso negacionista, tem um discurso de apoio, principalmente às políticas preventivas iniciais por o presidente ou pelos governadores das províncias, mas depois tem uma mirada muito mais crítica, porque só quedou em isso, não? Em políticas preventivas, mas não houve melhoras depois disso. Isso é o primeiro assunto. Enquanto ao assunto dos dados oficiais sempre, os dados oficiais, os dados oficiais sempre foram, tem uma discussão, como diz, sempre tem uma mirada crítica da gente, não? De tempos da ditadura militar, com a quantidade das pessoas mortas, a quantidade de pessoas que foram sequestradas ou confinadas e demais. Bom, todavia seguimos discutindo
se foram 30 mil ou foram só 9 mil, ou o número que seja, não? Mas o terrorismo do Estado existiu e isso é o importante, mas se foram 30 mil ou mais, muito pior. Ou se foram 9 mil ou mais, muito pior também. Então, hoje, por exemplo, há um tempo atrás, discutíamos sobre a quantidade das pessoas mortas, se sejam pessoas mortas por Covid ou por condições particulares. Hoje também, depois disso, se as pessoas contagiadas pelo Covid, se os dados oficiais são do dia, se tem de dias atrás, a situação vai variando, vai trocando, não? Vai virando, e hoje temos, por exemplo, conflitos com os dados oficiais sobre as vacinas. As pessoas que han recebido a vacina não coincidem certos números oficiais. Então, sempre vamos a ter uma desconfiança com o Estado, apesar de não ter o mesmo discurso negacionista com a situação do Brasil, mas hoje o problema que temos é esse, não? A falta de confiança na política, nós estamos em ano eleitoral, e isso ficar ter um ano eleitoral é uma coisa muito particular em tempos do Covid, obviamente é a primeira vez, e então a situação política, a discussão, as carreiras políticas, a grieta política também é uma situação muito especial, e por isso precisamos justamente um compromisso político das facções políticas, dos partidos políticos, que não aproveitem a situação do Covid para ensuciar, não sei como diz, para deixar lixos nas prensas, na rua, não? Para contagiar as pessoas com pensamentos negacionistas, não deixando somente que o Covid existe e vai ter morte, não, simplesmente que as pessoas têm que ter cuidado, não? Que tem que prestar atenção às normativas de cuidado, que tem que respeitar, que tem que levar a máscara, por exemplo, em espaços onde tem que compartilhar com outras pessoas, que tem espaços abertos, que tem que aproveitar para ter uma higiene muito melhor na casa, com os produtos que uma leva que pega para sua casa. Então, essas coisas que certamente são da vida diária, não? Mas precisamos justamente que os políticos, não, também tomem nota disso e melhorar também a relação das pessoas, sem a necessidade de chegar a um discurso negacionista, não? Sim, e sabes, né, Damião, que a propósito do tema novos direitos que emergem aí no contexto pandêmico, a gente fala desses direitos mais propriamente relacionados à saúde, né? Então, vacina, equipamentos individuais de proteção, isolamento, mas a gente também consegue perceber que direitos não necessariamente sanitários ou relacionados à saúde começam a emergir com força. Aqui no Brasil, por exemplo, neste contexto da pandemia, que o projeto de lei para autorizar a educação domiciliar, o homeschooling, está ganhando força. Que já é um projeto bastante antigo, né, que mobiliza diferentes ordens de interesse e que a pandemia fortaleceu. Fortaleceu o processo legislativo, acelerou, inclusive, o processo legislativo para liberar, digamos assim, o ensino doméstico, a escolarização doméstica. Aí a pergunta que eu deixo para não responder hoje, mas para a gente seguir conversando sobre ela como a gente pode recuperar de algum modo, como a gente pode recuperar o que determina que, no contexto da pandemia, se fortaleça que se fortaleça o discurso favorável ao homeschooling.
ao direito de estudar em casa. Então, o que a pandemia fortaleceu nesse sentido é um novo direito, que se for, no caso da legislação brasileira, por exemplo, vai emergir como um novo direito propriamente, né? A escolarização no Brasil, constitucionalmente e infraconstitucionalmente, precisa ser feita em escolas, né? Em instituições escolares. A minha pergunta é o que, nesse contexto pandêmico, está determinando esse fortalecimento do discurso favorável ao homeschooling, por exemplo. Ok, sí, también puede ser o direito a trabalhar na casa também. É muito interessante. Também os direitos dos animais a receber alimento na casa é muito importante também. Tranquila que é uma conversa de café, não tem problema. Já eu prometi cumprimentar como horário com você, porque você tem uma agenda muito complexa. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar em espanhol. Porque la verdad es que para mantener las buenas relaciones con el hermano país del Brasil, hay que hablar bien y no lo estaba haciendo. No lo estoy haciendo bien, estoy hablando un portuñol, así que mejor dejar que Yael hable en portugués y yo en español. Bueno, Yael, principalmente quiero agradecerte mucho, mucho, mucho por compartir con nosotros este Café La Constitucionalidad en esta tarde de sábado, que no es poca cosa. Sé que has tenido una semana muy, muy intensa de actividades, lo mismo nosotros. Bueno, bueno, y próximamente seguramente nos estaremos viendo. La actividad próxima que va a ser no solamente contigo y conmigo, sino también con otros invitados de aquí de la zona de Latinoamérica, de otros hermanos y hermanas latinoamericanas. Así que, bueno, ya la invitación ya queda para más adelante, para dentro de unos días. Y bueno, agradecerte, invitarte cuando tengas o lo que quieras compartir con nosotros, va a ser un enorme gusto compartir ese café y desde ya, bueno, nada, desearte lo mejor para este fin de semana y lo mejor para la vida y bueno, decirte que desde ya sos una excelente persona y por sobre todas las cosas también, además de ser una excelente persona, una de las personas más inteligentes en cuanto a tu forma discursiva, en cuanto a lo que podés compartir y obviamente en cuanto a tu expertise respecto a lo que es lenguaje, discurso, y bueno, y en esta nueva mistura que estás intentando con el tema de lo del derecho, que creo que va a ser un completo éxito académico en tu vida. Así que te dejo las palabras del final, así cerrás vos. Damian, quem agradece sou eu, é sempre bom conversar contigo. São coisas que a Universidade de Buenos Aires me deu de presente, esse nosso contato, a nossa interação. Também és uma pessoa com quem eu aprendo muito, desde os tempos de sala de aula ainda online, mas nas nossas conversas todas. Então, e é engraçado como o tempo passa rápido, né? Porque eu não. Quando a gente combinou, eu falei: será que eu tenho 15 minutos? Será que eu consigo falar 15 minutos? Mas já. De fato, a gente tem conversa, a gente tem assunto. Foram mais de 15 minutos. Eu pedi 15 minutos para mim, e já falou 15 minutos e passaram 15 minutos, mas gostei muito disso. Agradeço, sinceramente. Quem agradece sou eu, e nós nos vemos no dia 14, e eu prometo falar um pouquinho mais em espanhol para, enfim, compartilhar com vocês o que eu ando pensando também nesse idioma que a mim é bastante bonito. Quero poder me comunicar com vocês na língua espanhola também. Va a ser para nosotros un enorme gusto, un enorme placer. Agradezco muchísimo, no por una cuestión de argentinocentrismo o españolcentrismo, sino porque me gusta mucho, porque yo también lo hago, me gusta muchísimo cuando el extranjero, el que habla, el que no es hispanoparlante o hispanoyente, tiene la oportunidad, o mejor dicho, se esfuerza para hablar español o se esfuerza para hablar en portugués, o hace lo que hago yo, que es esforzarse y no lograrlo. Pero bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo
y bueno, y te vamos a agradecer también, sea en español, sea en portugués, sea como sea, que participes con nosotros en una actividad que vas a estar en el centro de la escena. Te mando un gran abrazo y bueno, que disfrutes mucho este día y bueno, gracias por compartir este café con nosotros. Gracias, Daniel. Hasta. Que estés muy bien.